Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer para vocês a respeito do chamado de evangelista. Nem todo evangelista é igual. Nem todo evangelista prega da mesma maneira. Mas todo evangelista que tem um chamado de evangelista foi chamado para operar sinais e milagres através de Cristo Jesus. Quero que você abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 4, que diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu ânimo à atenção, ao qual ele dizia: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Se você não sabe, Felipe, ele foi escolhido no capítulo 6, no versículo 5, vai dizer: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procoro, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau. Ou seja, Felipe, aqui em Atos dos Apóstolos, ele começou como diácono, ele servia às mesas. Mas os apóstolos falavam: não é certo que nós venhamos deixar de nos dedicar ao ministério da palavra e da oração para estar servindo a mesa. Vamos então levantar homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, cheios de temor. E Felipe era um deles. Agora, no capítulo 8, Felipe, ele foi enviado para Samaria para pregar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, anunciar o Cristo. Entenda uma coisa: Felipe, ele não é um tipo de evangelista de profeta. Felipe não é um tipo de evangelista que anuncia a palavra por meio das redes sociais. Felipe é um evangelista de poder. Porque o que mostra um evangelista de verdade é a manifestação do poder de Deus. E Felipe aqui, se você vê, expulsava demônios saía gritando, pessoas paralíticas e pessoas mancas eram curadas quando ele orava. Ou seja, ele carregava poder, ele carregava autoridade de Cristo em sua vida. Talvez você que está me assistindo tenha um chamado de evangelista e você acha que você é pastor porque você tem vontade de ser pastor. Ou você acha que você é um profeta porque você profetiza e acha que todo profeta profetiza. Você acha que você é um mestre, tem um dom de mestre porque todas as vezes que você ensina, as pessoas vê e acham interessante o teu ensino. Consegue entender? Todos nós, em Efésios 4:11, todos nós fomos chamados. Você acha que por você ensinar bem, você tem um dom de mestre. Entenda, cada ofício tem dons espirituais. Você pode ser chamado de pastor, ter todos os dons e não ser evangelista. Você pode ser um profeta, ter todos os dons e não ser profeta. Você pode ser um apóstolo e ter todos os dons e não ser profeta. Ou seja, cada um no seu chamado. Claro que tem gente que carrega 2 chamados, tem gente que carrega 3 chamados. Mas entenda, de acordo com esse vídeo você vai entender, ter uma base de qual chamado você é. De qual chamado, mas eu vou falar hoje mesmo especificamente do evangelista, porque nós estamos falando do evangelista. O que é que, quais são as características de uma pessoa que realmente tem esse chamado, tem essa vocação?
Como é que eu sei que realmente Deus me chamou com esse chamado e não é coisa da minha cabeça que eu acho que eu quero ser pastor e Deus quer que eu seja pastor? Será que não é coisa da minha cabeça que eu sou profeta e Deus não está me chamando isso, mas eu quero? Será que é só uma vontade? É só um desejo? Ou realmente Deus está me chamando para ser profeta ou meu chamado é evangelista? Vamos lá. Características naturais de um verdadeiro evangelista. Entenda, esse vídeo é para você ter uma base de se você tem esse chamado, se bate com você. Primeiro, vamos lá, anota no papel aí, anota aí no caderno. Primeiro, evangelista é uma pessoa comunicativa. Você já viu aquelas pessoas comunicativas? Ou seja, evangelista não tem vergonha. Evangelista é uma pessoa, digamos, naturalmente, antes de ele conhecer Jesus ou depois que conhecer Jesus, ele é uma pessoa que não tem vergonha. E se é uma pessoa que tem vergonha, a vergonha dele é muito pouca. Outra coisa, evangelista, ele não tem medo. E se tem uma coisa que o ministério de evangelista ama, são milagres. Evangelista é apaixonado por milagres. Uma pessoa que tem um chamado de evangelista é uma pessoa que ganha facilmente almas para Jesus. Ele também tem essa capacidade. Mas vamos lá. Se você tiver pelo menos uma dessa, você pode ser sim. O chamado está em você. Outra característica normal do evangelista. Evangelista, ele não gosta de ler Bíblia. Ele não é pegado à leitura. Digamos que o evangelista é uma pessoa preguiçosa para ler, mas mesmo assim ele lê a Bíblia. Ele medita na palavra. Ele sabe a palavra. Não porque ele ama ler, mas é porque é necessário aprender. Outra característica do evangelista. O evangelista, muitas das vezes, ele tem ódio, ele tem raiva quando algum demônio manifesta na igreja. Ou seja, ele quer correr para cima. Ele quer ir lá expulsar. Entende? Ele quer ir lá expulsar. Isso é uma característica do evangelista. O evangelista é aquele cara que é muito explosivo. É aquele cara que gosta de poder de Deus, que gosta do movimento da glória de Deus no ambiente. O evangelista, ele quer ver milagres, ele quer ver libertação. É um ministério de impacto. É um ministério de impacto, ou seja, ele não é muito de palavra, o evangelista, mas ele é muito de mostrar o poder de Deus. Ele é muito de sinais, de milagres, ou seja, ele é um operador de milagre. Mas, pastor, profeta, eu sou evangelista, mas eu não opero milagre, eu não opero... Nada disso está acontecendo na minha vida. Entenda, aqui tem dois porquê. Primeiro, porquê. Realmente, será que você foi chamado para esse ministério? Ou você só foi consagrado numa igreja porque hierarquia da igreja, aonde você faz por onde você sobe na escadinha pentecostal? Hoje você começa como diácono, daqui a pouco você é um cooperador ou um obreiro, daqui a pouco você vai subindo de nível dentro daquele lugar, daqui a pouco, por mérito, você é ungido, consagrado naquele lugar a presbítero e depois evangelista, ou evangelista e depois presbítero. Entenda. Chamada é uma coisa. A pessoa pode te consagrar dentro de uma igreja a qualquer coisa. Não quer dizer que tu é aquilo. Tu é aquilo naquele lugar. Tu é aquilo de acordo com as regras daquele templo, daquele ministério, daquela igreja. Mas no mundo espiritual, isso não quer dizer que tu foi chamado definitivamente, exclusivamente para aquilo. Às vezes você está me assistindo e você, essas características que eu estou dizendo, a maioria bate com você, ou duas ou três, e você aí achando que você é um diácono, achando que Deus te chamou para ser um pastor, achando que Deus te chamou para ser um bispo, achando que Deus te chamou para ser profeta, achando que Deus te chamou para ser um apóstolo, e na realidade Deus te chamou para ser evangelista, e tu está há 10 anos nesse cargo aí achando que Deus te chamou para isso. E é por isso que esse cargo que tu recebeu não é chamado.
Entende? Quando você recebe um cargo de pastor, de seja lá o que for, a qual não é chamado para você, dá fardo, dá peso, a responsabilidade te dói. Tem muita gente que foi ungida, consagrada a pastor e está dando uma de pastor. Aí daqui a 2, 3 anos está dizendo, irmão, a obra é pesada, dá vontade de desistir, dá desânimo. Provavelmente Deus não te chamou para essa área, sabe por quê? Porque as coisas de Deus, por mais pesada que você acha que é, elas são prazerosas. Por mais cansativa que é prazerosa. Entenda, o apóstolo Paulo, ele sofreu, ele foi perseguido, bateram nele, mas em nenhum momento ele reclama que está pesado na vida dele. Pelo contrário, ele se regozija, ele se alegra, porque foi espancado por amor a Cristo. Entende? Se o que você recebeu está sendo fardo, provavelmente não é esse o teu chamado. Porque por mais que seja difícil aos teus olhos, dentro do teu espírito você se alegra. Por quê? Porque é aquilo que Deus te chamou para viver. É aquilo que Deus te chamou para viver. E quando Deus te chama para ser aquilo, é prazeroso, é maravilhoso. Entende? Quando você está no teu chamado de verdade, a qual Deus te chamou, você tem alegria de verdade. Não é alegria passageira. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa é um evangelista de verdade e ela conhece o chamado dela, que Deus chamou ela para milagres, para libertações, para cura, aonde tiver pessoas endemoniadas, ela tem o prazer de ir para expulsar. Aonde tiver pessoas que estão doentes, ela tem vontade, ela tem desejo, ela vai, ela tem coragem de colocar as mãos e orar pelaquela pessoa, por mais que não aconteça nada. Essa é o chamado sendo desenvolvido. Agora, para manifestar o poder, para manifestar os sinais, não é só ir lá e orar. Não é só isso. Não é só ir lá e orar. Não. Tem coisas que você tem que aprender, você tem que exercer, você tem que, digamos, treinar o teu dom. Porque o dom, ele é treinável. Às vezes tem um dom ali para curar enfermos, mas ele está no nível básico, está no nível baixo. E como é que você faz para o dom ficar maior? Expandir a manifestação, sair de uma dor de coluna para curar uma paralisia, ou de uma paralisia, uma cegueira, de uma cegueira, uma doença que o médico já falou que não tem mais cura, e assim por diante. Treinando e aumentando a tua fé. Não é pedindo, Deus me dá fé. Não é isso, mas é dizendo, Senhor, me dá fé que vem de ti, me dá a tua fé em mim, para que eu venha operar, porque de nós mesmos nós não temos fé. Naturalmente nós não temos fé. Quem coloca essa fé é Deus, a fé vem de Deus. Entende? Se você pedir para Deus, Deus me dá um nível de fé que venha operar milagres, Deus vai te dar, mas ele vai te dar te provando, te testando, entende? É por isso que às vezes você tem desejo por essa área. Quando você vê essa área da libertação, essa área do milagre, você tem desejo, isso te impulsiona, você quer isso, você quer ver milagres, você quer ver pessoas sendo curadas, quer ver pessoas sendo libertas. É o desejo, é esse fogo queimando dentro de você, te chamando. Deus está te chamando para essa área. E essa área de poder, de milagre, é do evangelista. Entende? Ah, mas o ministério do pastor, o chamado de pastor, não opera, não expulsa demônio, expulsa. Todo chamado expulsa demônio. Todo crente expulsa demônio. Todo aquele que confessa Cristo Jesus tem autoridade por Cristo. Mas entenda, cada um de nós recebeu uma unção específica. A unção que foi designada para o teu ministério de evangelista é diferente da unção designada para quem foi chamado para ser profeta, para quem foi chamado para ser pastor, para quem foi chamado para ser apóstolo e assim por diante. Não queira pegar a capa do evangelista e colocar em quem foi chamado para ser pastor. Não vai dar certo. Não queira pegar a capa do profeta e colocar em quem é evangelista. Não vai dar certo, a não ser se ele tiver um duplo chamado. Aí dá certo, mas se não for, saia disso. Porque você vai perder tempo. Não vai fluir, você não vai crescer
você não vai desenvolver. A pessoa que ela foi chamada para essa área e ela já está sendo usada nessa área, se pegar essa pessoa que tem um chamado de evangelista que talvez ela não saiba e colocar dentro da igreja o pastor sem visão, colocar ela para ser outra coisa, o pastor sem visão vai matar ela. Aí não vai acontecer mais cura, não vai acontecer mais milagre, não vai acontecer mais nada, porque trocou, tirou do que ela nasceu para exercer e ser para uma área que não é ela. O evangelista não gosta de ficar, querido, em banco de igreja. O evangelista gosta de viajar. O evangelista, quem tem esse chamado, se perguntar para ele, tu tem vontade de quê? De pastorear uma igreja ou de pregar e viajar? Ele vai escolher viajar. Ele vai escolher viajar, pregar a palavra. Não é ser reconhecido, não é reconhecimento, é desejo do coração dele. Tem gente que ama viajar e tem gente que odeia viajar. Entende? Geralmente quem foi chamado de pastor, que tem esse chamado, ele gosta. Ele deixa de viajar para cuidar de ovelha. Entende? Ele deixa de viajar. O evangelista não. Ele quer viajar, ele quer conhecer outros lugares, ele quer pregar em outras igrejas, ele quer pregar em aldeia, ele quer pregar dentro do centro de macumba, ele quer pregar para traficante. Mas não é só pregar, é manifestar poder de Deus. Poder de Deus. E as pessoas estão deixando a desejar isso dentro das igrejas. Por quê? Quase não acontece mais milagre dentro das igrejas. Você vai em 30 igrejas, você aí que está me assistindo, você visita onde você mora, pelo menos umas 4 igrejas, em um mês para ver se você vê pelo menos algum milagre. É difícil. Não é que Deus mudou, Deus não muda. É as pessoas que por falta de conhecimento, não é de poder, é de conhecimento, elas não querem, têm preguiça de buscar. Aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Continua tudo do mesmo jeito. E você, meu evangelista, você, mulher, você, homem que tem esse chamado de evangelista, Deus está te chamando, desperta, desperta. Já paro para pensar que outra característica do evangelista, ele tem uma facilidade de convencer as pessoas. Não estou dizendo que ele vai convencer todo mundo, mas de 1 a 10, quando ele convida, a pessoa vai. Um exemplo. Quando um evangelista convida uma pessoa e quando o pastor, que tem um chamado de pastor, convida a mesma pessoa, é mais fácil ela aceitar o convite do evangelista do que ela aceitar o convite do pastor. Por quê? Porque o evangelista está na área dele. O pastor, a área dele é cuidar, é apacentar. Não é evangelizar. Não é operar milagres. Não é operar sinais e maravilhas. Por mais que Deus possa usar ele, sim, em dons de cura. Mas o evangelista, ele nasceu para isso, ele nasceu para operar milagres, ele nasceu para pregar a palavra, ele nasceu para ganhar almas, operar sinais, curas. Consegue entender? Milagres, curas e milagres. E outra coisa, todo evangelista, quando descobre o seu chamado, ele vai descobrir que ele já tem esses 4 dons, mas no começo vai se manifestar só alguns, só um ou só 2, ou talvez não vai manifestar nenhum, porque você ainda não recebeu uma ativação, entendeu? E que ativação é essa? Uma vida ativada, uma imposição de mão, transferência de unção, transferência de dom, isso tudo é bíblico. Como? Às vezes tem evangelista que, quando ele descobre que o chamado dele é evangelista, ele esquece de ser pastor, ele esquece de ser outra coisa. Ele vai focar no chamado dele. Tudo que tem a ver com milagres, tudo que tem a ver com cura, tudo que tem a ver com a área da libertação em massa, ele vai se dedicar. Porque o evangelista ele tem que se dedicar em quê? Em operar nos dons que Deus deu para ele e crescer nesses dons. Crescer no ministério de libertação, porque o ministério de libertação não é só expulsar demônio, que expulsar demônio não é libertação, entendeu? Libertação é outra coisa, é outro nível. Ele tem que aprofundar, entendeu? Nessa área. Ele tem que aprofundar em curas, ele tem que se aprofundar, porque é o chamado dele, ele nasceu. Porque quanto mais ele se capacita, mais ele fica um soldado bem equipado. E quanto mais você se equipa, digamos, treinando, estudando essa área na palavra de Deus,
Ele vai começar a destronar principado, ele vai começar a destronar demônios territoriais, ele vai começar a destronar demônios familiares, entende? Porque um evangelista, eu posso dizer que ele é um libertador de Cristo. Ou seja, ele tem esse chamado poderoso. Por quê? Que tem gente que vai orar por um demônio e não acontece nada. E já tem outro que vai e acontece. Ah, não, mas é porque ele tem mais vida de oração. E tu não tem? Querido, eu conheço pessoas que oram, conheço pessoas que têm vida com Deus. E mesmo assim, vai expulsar demônio e o demônio não sai. Não é porque o irmão está em pecado, porque pecado todo dia a gente peca. Não é isso. É um nível que foi liberado para aquela pessoa. Aquela pessoa tem um nível para essa área, tem a unção para essa área. Qualquer crente pode ir lá e expulsar qualquer demônio de nível baixo, mas de uma patente mais alta, você tem que ter essa unção. Você tem que ter esse revestimento. E se você não tiver, tu não vai passar vergonha, mas o demônio não vai sair fácil, como tu acha que vai. Entende? Pelo nome de Jesus, algum demônio sai, mas não é todos. Mas não é todos. Entende? O evangelista tem essa armadura. O evangelista tem essa armadura, tem essa proteção. Porque que toda pessoa que tem um chamado de evangelista, ela deseja ser usada nessas áreas. Toda pessoa que tem um chamado de evangelista, ela gosta. Entende? Ela gosta que foi chamado para essa área do evangelista. Tem evangelista que ele foi chamado para ganhar só almas. Ganhar só almas. Entende? Não quer dizer que ele não tem os dons, mas o desejo dele é mais de ganhar almas, como se ele nascesse só para isso. Não nascesse para operar milagres, não nascesse para manifestar o poder de Deus. Tem evangelista que é evangelista de verdade, que é só ganhar almas, nada mais. Nada mais. E aqui Felipe, ele não ganhava só almas, ele manifestava o poder. Olha só, vamos ler de novo? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler do começo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra para onde quer que fosse. Evangelista prega a palavra. Indo Felipe para uma cidade, evangelista viaja. Entendeu? Evangelista viaja. De Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Evangelista, ele está lá para anunciar a Cristo, não é a ele. Quando a multidão ouviu Felipe, ou seja, tem evangelista que é para a multidão, mas tem evangelista que é para uma pessoa só. Entende? Pega a visão. E viu os sinais milagrosos. Viu o quê? Sinais. Evangelista tem sinal e de milagre que ele realizava. Ou seja, ele realizava milagres através de Cristo. Deu ânimo, atenção ao que ele dizia. Ou seja, quando o povo começar a ver os milagres através de você, evangelista, o povo vai te dar atenção. Porque se Deus chamou você para esse chamado, isso quer dizer o quê? Que o teu chamado é focado nisso. Igual que está aqui em Felipe. Presta atenção. Ânimo e atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos. Ou seja, você vai libertar muitos. Ah, quem liberta é Jesus. Sim, quem liberta é Jesus, mas é através do evangelista abençoado. Dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Ou seja, não é só milagres, é curas também. Curas de paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, o evangelista é um evangelista de impacto e de poder. Quando você descobrir os dons que tu tem, quando tu descobrir que o teu chamado é esse, e a área que Deus está te chamando é para essa, acabou-se. Não queira ser pastor, não queira ser profeta, não queira ser apóstolo, não queira ser outra coisa, porque você não foi chamado para isso. A não ser que na frente Deus acrescente esse ministério para a tua vida. Ele mesmo fale com você, não os outros. Ele venha com você, te visite no secreto e se revele para você. E fala, ó, a partir de hoje eu estou acrescentando mais um ministério, mas você, a tua base é evangelista. Aí o que acontece? Você vai orar, pessoas vão cair pelo poder de Deus.
Você vai orar, pessoas vão vomitar coisas. Você vai orar, pessoas vão manifestar demônios. Você vai orar, pessoas serão de verdade curadas e comprovadas com laudo médico. Pessoas serão libertas e a alegria de Cristo chegará naquelas pessoas que você orar. Por quê? Porque aonde há manifestação do poder de Deus na vida de alguém, há cura, há milagres, há libertação. E o melhor, a salvação. Porque o poder é para atrair o povo. O poder é para atrair a multidão. Os milagres é para atrair o olhar do incrédulo. E comprovar que Deus é Deus e que Deus cura e que Deus opera milagre e que Deus batiza com o Espírito Santo e que Deus anuncia através dos seus servos a salvação. Entendeu, meu evangelista? Então, vamos lá para os dons? Talvez você pode ter todos os dons. Não é proibido, não é impossível ter todos os dons, mas entenda. Quando eu falo esses 4 dons que você vai precisar, por que, Cássio, eu vou ter que ter esses 4 dons? Porque você precisa ter, o ministério do evangelista requer esses dons. Outro ministério também tem esses dons, mas a diferença é que em você é latente. No outro chamado não é latente. O que é latente? É o que brilha mais, é o que tem mais força, é o que manifesta mais. Por isso que quando você tem esse chamado de evangelista, esses dons, talvez não está acontecendo porque tu não tem o conhecimento. Entende? Tu acha que é só orar, jejuar e pronto, vai acontecer tudo. Não vai, não é só isso. Tem conhecimentos que tu tem por fora, que o teu pastor não sabe, nem vai te ensinar que não sabe. A escola dominical não ensina isso. A escola dominical ensina outra coisa. É ensino vago, é ensino raso. Entende? Ou seja, primeiro, todo evangelista tem que carregar. Ele já carrega, está dentro dele, só não está despertado. Mas ele tem esses 4 dons. Dom de profecia, que não é só para profetizar. É para ouvir também a voz de Deus. Que esse dom também todo cristão tem que ter, que é um acesso para ouvir a voz de Deus. Discernimento de espírito. Ele tem que ter esse dom. Discernimento de espírito. Entende? Discernimento de espírito. Dom de milagre e dons de cura. E eu posso dizer também palavra de conhecimento. Mas o principal, discernimento de espírito, que vai precisar na hora da libertação. Dom de cura, dom de milagre e dom de profecia. Entende? E também discernimento de espírito. Pronto, o evangelista está completo aí. Para quê? Porque ele foi chamado para essa área. E ele vai com poder e autoridade. Você consegue entender? Então, o evangelista, ele tem essas características. O evangelista, ele é atraído por guerra, ele é atraído para combate. O evangelista é aquele que gosta da ação, é aquele que gosta do confronto, é aquele que gosta, sabe? Ele não dá a mínima para o diabo, ele quer enfrentar, ele quer ganhar, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer fazer isso para Cristo. Entende? Porque o evangelista, ele é um capitão. Entende? Ele é um capitão, como se fosse um capitão mesmo para destronar mesmo o diabo, as obras do Satanás mesmo na vida das pessoas. O evangelista, ele vai se capacitar quando o evangelista ele é brabo mesmo. Ele vai se capacitar. Ele vai crescer na área da libertação. Tudo que é libertação, ele vai querer aprender, meu querido. Que é bom para ele. Ele vai querer saber tudo sobre o mundo espiritual, de guerra, de anjo. Ele vai querer saber sobre como os demônios atuam, porque isso é estratégico. Ele não chega lá só expulso, ele tem que estudar para saber como é que eles atuam, o inimigo atua. Não é tudo Deus vai revelar no espiritual, não. Tem coisa que tu tem que buscar mesmo no físico. Entende? Você vai ver que o que mais acontece numa pessoa que tem chamado de evangelista, que tu vai ver que depois que, antes mesmo de ele descobrir que ele é evangelista, que ele está orando, que ele está buscando, que ele está, digamos assim, como o povo começa a falar, pagando o preço, né? O que vai acontecer? O que mais vai acontecer no começo é pessoas manifestando demônio. Se você prega, se você vê que o que mais acontece no teu ministério é demônios manifestando, pode ter certeza que
é um índice muito alto que Deus está te chamando para essa área. Eu não estou confirmando, eu estou dizendo, entendeu? Mas, Cássio, eu vejo que quando eu vou pregar, começa a acontecer muita gente cair manifestada de demônio. E o que mais? De repente as pessoas, uns vêm se reconciliar, outros vêm aceitar Jesus. O que mais? Agora está acontecendo cura. Isso é sinal de evangelista. É evangelista. Tu gosta de ação? Gosto. Tu gosta de expulsar demônio? Gosto. Pode ser qualquer hora da noite? Pode, eu gosto. Tu ama isso? Ama. Tu ama livro de libertação? Tu ama livro que fala de cura? Tu ama livro que fala de dons de cura, que fala de dons espirituais, de libertação, essas coisas? Amo. Esses livros te chamam a atenção? Esses temas? Chama. Isso aí, meu evangelista. Que Deus te abençoe e te guarde. Vou te dizer uma coisa. Depois eu vou estar gravando aqui um vídeo falando depois sobre os outros chamados. Do profeta, do mestre, do pastor e do apóstolo. Hoje nós falamos um pouco, não é tudo, entendeu? Um pouco sobre o evangelista. O evangelista também é aquele cara muito conversador, o evangelista é aquele cara brincalhão. O evangelista também, se tu conhece pessoas que é brincalhão, conversador demais, pode ter certeza que pode ser também um índice muito grande de ser evangelista. E outra coisa, no final, eu vou falar, para terminar o vídeo com chave de ouro, o que é chamado duplo ou triplo ou quadriplo. Ou seja, tem gente que carrega os 5 chamados. Não é no nível alto, é no nível baixo. Tem gente que carrega 2 chamados e não sabe. Tem gente que carrega 3 chamados. Um exemplo. Tem gente que carrega o chamado de evangelista, profeta e mestre. O que é isso? O carro motor dele, a base, o alicerce, é do evangelista. Ele nunca vai deixar de ser isso. Suporte, profeta e mestre. Ou seja, Deus usa ele muito mais nos sinais do evangelista e nas características do evangelista. Ele também recebe, participa e é usado no profético também, não tanto como no evangelista, um pouco, e também é usado também um pouco no dom de mestre. Ou seja, é como se Deus estava falando disso aqui, ó. Aqui é a tua base total. Aqui eu vou te dar um pouco de conhecimento nesse chamado. E eu vou te dar um pouco de conhecimento desse chamado. Ou seja, não é a tua base, é suporte. Mas tu vai ter acesso. No nível baixo, mas vai ter. Para quê? Para acrescentar no evangelista. Só um exemplo. Entendeu? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, faça a sua pergunta, deixe seu comentário, porque dependendo do seu comentário eu vou te responder. Pode ter certeza que eu vou te responder, entendeu? Tira a tua dúvida, pergunte mesmo, tudo que tem a ver com o evangelista, pode perguntar, entendeu? Eu gostaria de saber se isso daqui tem a ver com o evangelista. Deixa aqui nos comentários. Ah, como é que eu sei? Deixa, faça a sua pergunta, tira a tua curiosidade. Quem não pergunta não sabe a resposta. Se você não perguntar, você não vai saber nunca. É perguntando que você chega lá. Que Deus te abençoe e te guarde.